O assédio sexual contra mulheres em transportes públicos é muito mais frequente do que se pode imaginar. Muitos casos ainda são subnotificados ou constrangidas as vítimas nem chegam a denunciar. O que se sabe é que, com base em relatos, o crime contra a liberdade sexual é corriqueiro. Na estação de metrô da Sé, no centro de São Paulo, infelizmente não foi difícil encontrar mulheres que passaram por alguma situação de assédio em transportes coletivos. O trem estava muito cheio, né? Tinha pouco espaço, eu encostada na porta, aí veio um rapaz por detrás de mim e estava me encoxando, né? E eu fui saindo, me esquivando dele, ele encoxando, eu saindo, ele encoxando, até que eu percebi que ele estava, né, ficando excitado com a situação. Aí eu me desviei um pouquinho e dei um soco assim por detrás. Acompanhamos a rotina de quem utiliza a linha Esmeralda da CPTM, linha de trem em São Paulo, e lá a Maiara Campos também nos contou que já foi assediada. Eu já aconteceu comigo isso uma vez e a maioria das vezes quando está cheio eles se aproveitam mesmo. O que eles costumam fazer? Você já viu? Encostar na gente, pra trás. Nunca cheguei às vias de fato, mas já vi tentando se aproveitar. Uma polêmica quando o assunto são os crimes sexuais é justamente conceituar algumas condutas. O Código Penal brasileiro, no artigo 216, diz que o crime de assédio sexual consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se a agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendente inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Na Lei 12.015, no artigo 213, o crime de estupro se caracteriza por constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. São verdadeiros enigmas dentro do processo penal. Nós temos outros crimes dentro do Código Penal, crimes sexuais praticados contra a dignidade sexual da vítima. Esses crimes envolvem uma ofensa à dignidade sexual, à liberdade sexual da vítima de manifestar a sua vontade para a prática do ato e, ao mesmo tempo, são crimes que se destinam exatamente a uma proteção da integridade física da vítima. Ele acrescenta que a Justiça precisa se atentar às mudanças sociais e rever como pode tratar esses tipos de condutas. Há outros pontos que precisam ser revisitados ou revistos pelo legislador. Alguns casos, por exemplo, envolvendo o estupro, de presunção absoluta de violência, no caso também do estupro de vulnerável, artigo 217-A, no que diz respeito também à ação penal, que geralmente causa algumas dúvidas na prática e principalmente alguns obstáculos a serem superados na investigação desses crimes. A Estação da Sé é uma das que tem grande circulação de pessoas de toda a linha do metrô aqui de São Paulo. E na maioria das vezes, os abusadores se aproveitam dessa grande circulação de pessoas para tirar proveito das vítimas. É horrível, porque você está indo trabalhar, você está ali num trem apertado e a pessoa ainda não tem a vergonha na cara e vem aproveitar da situação para abusar, né? Eu me senti abusada. No caso de Nana Soares, ela não foi assediada, mas milita em favor das mulheres vítimas de abuso sexual. Em 2014, ela entrou em contato com a administração do metrô de São Paulo e, a partir desse diálogo, surgiu uma das campanhas do metrô, que teve como tema a frase "Você não está sozinha". Então a gente basicamente a gente juntou a vontade de mudar com o conhecimento que a gente tinha de estudar mesmo a questão de violência contra a mulher e sugeriu algumas ações para o metrô de São Paulo. Basicamente o que a gente fez, na verdade, foi dizer porque era importante falar daquilo, assim, foi sensibilizar alguns diretores e tal, do porquê que era importante, porque o assédio sexual era um problema. A pesquisa de avaliação interna do metrô mostrou que 4 em cada 5 usuários aprovam a ação. E 90% dos usuários se sentiram representados pelas peças da campanha. Atualmente, a CPTM, o metrô e a EMTU, do governo do estado de São Paulo, participam da campanha Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos Transportes, para combater esse tipo de crime.
Eu acho que é muito importante a gente continuar, nunca parar de debater isso, porque o assédio continua acontecendo. Se é um problema recorrente, a gente tem que continuar falando dele.